Hoje aqui no canal nós vamos dar continuidade à Nossa Senhora da Piedade de crochê amigurumi. Então eu vou continuar explicando o passo a passo aqui dela, ó. A gente vai colocar os elementos aqui que compõem, né, o principal dela. A gente ainda vai ter mais um vídeo para fazer Jesus e colocar ele aqui nos braços dela, né? Então ainda tem mais uma parte aí para chegar no canal na semana que vem. Mas hoje nós vamos fazer, ó, todas essas partezinhas que vocês podem observar aqui agora, tá? Lembrando que esse foi um pedido, inclusive, gente, hoje eu vou explicar melhor aqui. Foi um pedido que foi feito por várias pessoas aqui no canal, então, e várias vezes, né? Então eu vou agradecer aqui a Elaine Masqueto, que foi a primeira que pediu, a Renata, que pediu também, né? A Renata Cerqueira, e também a Simone Santos. Simone, muito obrigada de coração, muito obrigada, Renata, e muito obrigada, Elaine, por solicitar aqui a Nossa Senhora da Piedade no canal. E eu espero que vocês gostem do passo a passo, porque como eu já disse no vídeo anterior, né, da semana passada, é um trabalho muito detalhado, então vai demorar aí para deixar certinha, bonitinha, toda com os elementos que compõem direitinho a imagem dela, né? E eu espero que vocês gostem, então vamos lá? Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, hoje nós vamos fazer esse passo a passo aqui, né? Vamos continuar a fazer as partezinhas que compõem a imagem dela e, ao mesmo tempo, colocar essa parte do encosto aqui, ó, a pedra na qual ela está sentada e apoiada na imagem, tá bom? Então, eu vou explicar todo o passo a passo para vocês aqui dessa parte hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos às medidas dela por enquanto. De comprimento, nós temos aqui 15 centímetros de altura, né, de comprimento, na verdade. De largura, eu vou colocar aqui, eu não sei se eu consegui mostrar direito para vocês, mas ó, os 15 centímetros, tá? A largura aqui, nós vamos contar entre um bracinho e outro, então, ó, de largura nós temos 8 centímetros, tá? E a altura dessa vez eu vou seguir aqui desde a pedrinha até o bracinho dela, vamos dizer assim. Ela tem cerca de 12 centímetros e meio, tá bom? Então, essas são as medidas e vamos agora para os materiais aqui dessa segunda parte da Nossa Senhora da Piedade. Para o nosso vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores vermelha. Eu vou utilizar também a cor marrom escuro. Vamos precisar do azul. Esse aqui é um azul, como é que eu vou dizer para vocês? Ele é um azul como se fosse um turquesa, tá? Mas pode ser um azul mais escuro também, pode ser um azul royal, tá bom? Vamos precisar também do branco hoje, tá? A gente vai utilizar a nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros, certo? Vamos precisar também da nossa agulha de costura e os nossos alfinetes, tá? Vamos utilizar aqui também o nosso enchimento acrílico. Vamos precisar, deixa eu pegar aqui para vocês, de um recorte de papelão ou acetato ou acrílico, o material que vocês tiverem, né? Um recorte de 5 centímetros e meio de diâmetro. Diâmetro, para quem não sabe, é essa distância aqui de uma parte a outra de um círculo, tá? Essa parte, gente, a gente vai precisar para poder colocar aqui na parte de baixo e servir de apoio para ela ficar certinha assim, desse jeito, tá bom? Então, por isso o recorte. Vamos utilizar aqui também, então, a nossa tesoura, como sempre. E por último aqui, a nossa fita métrica, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar hoje fazendo aqui a parte da saia da roupinha dela, tá? Então, nós vamos começar por aqui. Só antes, lembrando a vocês que se vocês não fizeram a primeira parte, né, do corpinho base dela, dá uma olhadinha que eu vou deixar tanto aqui na descrição o link da primeira parte, quanto um card aqui para vocês acompanharem o passo a passo desse corpinho base que a gente fez para ela, tá bom? Então, vai lá primeiro, faz e depois volta aqui para a gente continuar, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer a saia da roupa dela.
Então, nós vamos começar aqui, ó, pela parte de trás. Eu vou pegar aqui com a minha agulha, ó, em qualquer pontinho, no caso aqui é o primeiro ponto, a partir dessa perninha dela, né? Ó, e vamos colocar aqui, então, o fio vermelho novamente, tá? Então, ó, vamos colocar aqui o fio vermelho e vamos dar aqui, então, 2 nozinhos para iniciar. Deixa eu dar o segundo nó aqui. Fiz, tá? Feito isso, então agora a gente vai começar a fazer as carreirinhas aqui da roupa. Então, olha só, vou fazer a correntinha inicial, ó. A gente começa com a correntinha aqui. E vamos fazer o seguinte, pessoal, só antes, lembrando a vocês também que se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, nem ponto alto, nem ponto baixo, nada, dá uma olhada primeiro na nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês direitinho, passo a passo, desde a correntinha até aumento, diminuição, tá bom? Então, olha lá primeiro e depois volta aqui. Então tá, pessoal, feito aqui, ó, vamos começar fazendo um meio ponto alto em cada um dos pontinhos de base por toda a volta, tá? Então, ó, façam aí um meio ponto alto em cada ponto de base, né? O ponto de base, gente, peguem sempre como referência aqui, ó, os pontinhos da carreira em vermelho, tá? E vamos fazer um meio ponto alto em cada ponto até o final da carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto, então, com vocês para mostrar como vai ficar, tá? Ó, pessoal, fiz a carreira aqui, no total eu acabei não falando, né? Mas a gente ficou com 24 pontos, tá? Que é os mesmos 24 pontos que a gente tinha na carreira em vermelho do corpinho base, né? Então, nós ficamos desse jeito que vocês estão vendo, tá? Feito aqui, vamos fazer agora, pessoal, mais 3 carreiras de um meio ponto alto em cada um dos pontos de base até o final das carreiras, tá? Então, nós vamos continuar com os 24 pontos do total, tá, gente? Então, façam aí, ó, 3 carreirinhas agora de um meio ponto alto em cada um dos pontos de base até o final das carreiras, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui os 24 pontos por 3 carreiras e eu volto, então, com vocês. Olha, pessoal, ficou desse jeitinho a sainha, ó, na roupa dela, tá vendo, ó? Depois das 3 carreirinhas que a gente fez. E agora, então, eu só vou arrematar, ó, pegando aqui no primeiro ponto de base e fazendo um ponto baixíssimo, certo? Eu puxo o fio, não precisa ter sobra grande, aqui é só para o arremate mesmo, tá? Vou fazer o nozinho duplo aqui, ó, quem não lembra, ó, passo 2 vezes o fio por dentro da argolinha e puxo, certo? Esse fio inicial aqui eu posso cortar, que não tem problema também, porque ele já tá com o nozinho lá no começo, né? E depois a gente esconde esse fio de sobra, tá? Então, olha só, ó, completamos aqui a roupinha dela, tá bom? Vamos agora fazer os mantos, tá? Vamos começar pelo manto de baixo, tá? Então, com o fio azul, ó, eu tô com o fio azul, nós vamos iniciar aqui, ó, com o nozinho para começar as correntinhas, tá? Então, eu dou a voltinha e fecho aqui o nozinho, certo? E vamos fazer aqui 45 correntinhas para começar, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim a gente vai seguindo até chegar na 45ª correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer as 45 correntinhas e volto, então, pra gente continuar. Ó, gente, fiz aqui as 45 correntinhas, como vocês podem perceber, certo? Dessas 45, uma aqui é pra gente virar a nossa carreira, tá? Nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, tá bom? E vamos fazer aqui 10 carreirinhas de um meio ponto alto em cada um dos pontos de base e 2 correntinhas para virar entre uma carreira e outra, tá? Então, façam aí, ó, as 10 carreirinhas. No total, nós vamos ficar em cada carreira com 44 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto, então, com vocês para mostrar como vai ficar.
Olha, gente, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, ó, após as 10 carreirinhas, tá? Ficou dessa forma. E agora, então, a gente só vai arrematar puxando o fio aqui. Nesse caso, a gente vai deixar um fio bem comprido para costura, tá? Então, ó, tá um fio bem comprido aqui, ó, tá? E vamos, então, agora arrematar dando nozinho duplo, ó. Venho aqui, dou um nó duplo, puxo bem também para fechar certinho aqui, certo? E agora, então, a gente vai posicionar aqui nela. Então, ó, nós vamos começar, ó, com essa ponta aqui, ó, envolvendo o braço direito, tá? Então, ó, a gente coloca, posiciona certinho aqui, ó. Tem que envolver o braço direito dela e, ao mesmo tempo, ficar aqui mais ou menos na direção da saia, tá vendo? Então, a gente vai colocar aqui um alfinete para segurar, certo? Nós vamos dar a volta aqui por trás, passando, ó, por baixo do cabelinho dela, tá? Ó, vamos dar a volta. E aqui a gente precisa também envolver o bracinho esquerdo, tá? Então, olha só, eu vou segurar aqui com a minha mão, tá vendo, ó? Desse jeitinho aqui, para envolver esse bracinho dela também e vou colocar outro alfinete. Essa parte restante, gente, ela vem aqui, ó, na parte de baixo do corpo base dela aqui, bem aqui na frente, ó. Então, a gente ajeita aqui. Aqui é a parte onde fica Jesus depois no colo dela, tá? Então, ó, tá vendo? A gente posicionou aqui e essa parte a gente vai deixar aqui na frente, desse jeitinho, vou até deixar dobradinho assim. Vou colocar aqui o alfinete só para segurar por enquanto, mas ó, essa parte frontal é para justamente ficar aqui Jesus depois, tá bom? Então, ó, temos aqui colocado, né, posicionado aqui o primeiro manto dela, certo? Ó, a parte de trás, e fizemos então essa primeira parte. Agora, gente, nós vamos fazer o segundo manto dela, tá? Esse aqui vai envolver o rosto dela, tá, gente? No caso, a cabeça mesmo, né? O cabelo. Então, com fio branco, eu fiz aqui 29 correntinhas, tá? Então, fizemos aqui 29 correntinhas. Dessas 29, esse primeiro aqui, ó, que a gente fez é para virar, tá? Uma só, então, para virar. Nós vamos fazer, pessoal, 5 carreiras de um meio ponto alto em cada um dessas correntinhas de base, depois os pontos de base, tá? Carreiras de ida e volta, 2 correntinhas para virar entre uma carreira e outra, tá bom? Então, no total, a gente vai ficar com 28 meios pontos altos, tá? Então, façam aí as 5 carreirinhas. Eu também vou fazer e volto, então, com vocês. Olha, gente, ficou desse jeitinho aqui, tá? Então, eu fiz as 5 carreirinhas dos 28 pontos. E agora, então, feito isso, eu puxo o fio, deixo bem compridinho aqui pra gente fazer a costura, cortei, né? Ó, venho aqui, dou um nozinho duplo, ó, passei 2 vezes aqui o meu fio, certo? Puxo bem e agora, então, a gente vai posicionar nela, tá? Então, ó, vou pegar aqui, nós vamos colocar desse jeitinho, a gente dobra no meio primeiro, vamos dobrar ao meio, certo? E essa parte central que a gente conseguiu aqui na dobra, a gente posiciona aqui no centro da cabeça dela, certo? E o restante a gente vai deixar aqui para os lados, tá? Deixa o cabelo dela mostra, certo? E eu vou, então, colocar aqui os alfinetes, ó, vou colocar um aqui, vou colocar um aqui pela lateral, outro aqui também desse lado, certo? E na parte de trás, o que que a gente vai fazer? Nós vamos unir as 2 pontinhas aqui, ó. Reparem o que eu tô fazendo, né? Nós vamos unir aqui depois com a costura e vamos fechar aqui toda essa abertura, tá bom? Então, vai ficar desse jeitinho o manto dela, tá? Ó, como vocês podem perceber, tá bom? Então, fizemos essa parte também. Agora, gente, nós vamos fazer a parte que é como se fosse a pedra aqui, ó, que vai ser o local onde ela vai estar sentada, tá? Apoiada com Jesus no colo.
tá? Então, a gente precisa fazer essa parte também para dar o assento para ela, tá bom? Então, vamos lá, ó. Com fio marrom escuro, eu tô usando fio duplo, como vocês podem perceber, para dar o quê? Um pouco mais de consistência para o fio, para ele ficar firme, tá? Então, com fio duplo, eu dou uma voltinha de anel mágico no meu dedo, uso a mesma agulha, 2,5, tá? Mas se vocês quiserem, podem utilizar uma agulha um pouco mais grossa. Fiz aqui a correntinha inicial e vamos começar o nosso trabalho, então, com 6 pontos baixos para a primeira carreira, tá? Então, ó, 3 aqui, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos iniciais, eu puxo o meu fio, deixo bem fechadinho esse anel mágico, coloco o fio aqui para contar minha carreira, então eu sempre coloco ele na última argolinha de cada carreira minha, certo? E vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontos de base até o final, tá? Então, no total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos aqui, tá, pessoal? Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Para quem não sabe o que é aumento, a gente faz 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Fiz aqui. Para nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento no próximo, tá? E vamos repetir por toda a voltinha essa sequência. Então, façam aí por toda a carreira um ponto baixo e um aumento, e no total nós vamos ficar com 18 pontos baixos aqui, tá bom? Então, eu vou fazer e volto então. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 pontos baixos nos próximos pontos de base, e no ponto seguinte a gente faz então o aumento, tá? E vamos repetir essa sequência por toda a volta também. E no total, nós vamos ficar com 24 pontos, tá, gente? Então, façam 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, eu também vou fazer e volto com vocês. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer a próxima carreira com 3 pontos baixos nos próximos pontinhos de base, certo? E em seguida, a gente faz o aumento. Vamos também repetir por toda a volta e no total, a gente vai ficar com 30 pontos aqui, tá bom? Então, façam aí 3 pontos baixos e um aumento, eu também vou fazer e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal. Então, agora nós vamos fazer 6 carreiras de um ponto baixo em cada um dos pontos de base aqui, no total, continuando com os 30 pontos, tá, gente? Que a gente fez dos últimos aumentos, né, anteriores. Então, agora a gente vai fazer 6 carreirinhas aqui de um ponto baixo em cada ponto. Então, aqui vai dar o comprimento que a gente precisa, certo? E assim que eu fizer essas 6 carreiras, eu já posso colocar enchimento aqui, tá bom? Então, eu vou fazer e volto então com vocês já com enchimento para mostrar. Ó, gente, fiz aqui, já coloquei enchimento, tá vendo? Já tá aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer as diminuições aqui pra gente fechar essa parte, tá? Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Vamos começar, ó, pegando a argolinha de trás, ó. Reparem que eu tô pegando só a argola de trás de cada ponto. E vou fazer 3 pontos baixos, ó, pelos próximos pontinhos de base. E no ponto seguinte, a gente faz uma diminuição de amigurumi. Essa diminuição eu vou fazer pegando também as argolinhas de trás dos 2 pontos seguintes, tá? Então, somente essa carreira eu vou trabalhar pegando só a argolinha de trás dos pontos, tá bom? Então, façam aí 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Pegando a argolinha de trás somente, ó. E no total, nós vamos voltar a ficar com 24 pontos aqui, tá, gente? Então, eu vou fazer essa carreira de diminuição e volto com vocês. Bom, agora, pessoal, peguei o meu recorte aqui de 5,5 centímetros de papelão, né, de diâmetro, no caso, do papelão. E eu vou colocar aqui dentro, agora, para poder ser a minha base aqui
para poder ficar mais firme depois na hora de estar com ela, né? Então ele vai dar uma certa firmeza aqui para ficar certinho apoiado na mesa, no altar, no local que vocês vão utilizar, né, no dia a dia. Então, ó, a gente coloca o papelão, ele dá essa parte plana, né? E assim ajuda a ficar certinho o trabalho. Feito isso, agora então nós vamos seguir com as nossas diminuições, tá? Para nossa próxima carreira, agora a gente volta a pegar, ó, as 2 argolinhas do ponto de base normalmente, tá bom? E vamos fazer agora aqui então 2 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? Então, pegando normalmente aqui os pontos, ó, a argolinha por inteiro, tá vendo? Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No total, nós vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer essa voltinha e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, olha só como tá ficando. Agora, então, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E vamos repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? Então, no total, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá, gente? Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta e volto com vocês. Agora, aqui para nossa última carreirinha, nós vamos fazer simplesmente, pessoal, uma diminuição em cada um dos pontos de base por toda a volta. Então, a diminuição é normal aqui de amigurumi, né? Assim como a gente já estava fazendo nas 2 últimas carreiras. Então, façam aí uma diminuição em cada ponto. E no total, a gente vai ficar com 6 pontinhos baixos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer e volto com vocês para a gente arrematar essa parte. Ó, pessoal, voltei aqui, ó, ficou uma aberturinha aqui, como vocês podem perceber, né? Então, agora a gente só vai arrematar pegando aqui no primeiro ponto de base e fazendo um ponto baixíssimo. Eu puxo esse fio, deixo ele comprido, tá? Ó, vou cortar aqui, deixando comprido pra gente poder costurar depois. Vou dar 2 nozinhos aqui, ó. Um nozinho duplo, né? Ó, dou meu nozinho duplo aqui. Puxo bem, deixo bem fechadinho. E agora a gente precisa fechar essa abertura. Como a gente tá com fio duplo, eu separo esses fios, tá? Pego somente um aqui, como vocês podem perceber, e venho aqui então com a minha agulha de costura e vou colocar o meu fio nele, tá? Então eu vou colocar a minha linha aqui na agulha de costura e volto com vocês pra gente fechar essa aberturinha. Então, ó, pessoal, reparem que eu tô aqui, né? A minha agulha de costura tá aqui com um fio de sobra. O outro fio eu vou deixar aqui do ladinho, tá? E agora, então, a gente vai fechar essa aberturinha que tem aqui, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, ó, as 2 argolinhas externas de cada um dos pontos e puxar, ó, passando o fio. 2 argolinhas externas dos pontos e puxa. E as 2 últimas também. Então, nós vamos pegar todos os pontos fazendo isso, tá? Pegando a argola externa e puxando, ó. A gente puxa bem, deixa fechar bem essa aberturinha que tava aqui. Feito isso, a gente então só vai dar os nozinhos de arremate aqui, ó. Eu vou dar o meu nozinho de arremate, ó. Primeiro nó. E o segundo nozinho. Feito isso, ó, puxo o fio bem e jogo esse fio para dentro aqui da minha peça, ó. Puxei, certo? Eu venho aqui, corto. E esse fio de sobra aqui, eu vou colocar também na minha agulha, já vou mostrar para vocês, pra gente utilizar esse fio, tá? Porque como ele ficou aqui de sobra e é um fio comprido, a gente pode sim utilizar ele aqui. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Ó, eu vou entrar aqui pelo centro da minha última carreira, né? Vou sair aqui uma abertura entre pontinhos, ó. Abertura entre pontos nada mais é, entre um ponto e outro a gente tem uma pequena aberturinha. E vou sair aqui no topo, ó, dessa parte. Então, esse fio a gente vai utilizar para costurar bem aqui nela, ó. Tá vendo?
a gente vai colocar aqui, então, o apoio para ela, né? E a gente vai utilizar esse fio para costura, tá? Então, ele vai auxiliar nessa parte, tá bom? Então, fizemos aqui, a gente vai colocar aqui, ó, posicionar ela desse jeito como apoio, tá? Com os pezinhos encostados na mesa, a gente coloca ela e depois vai costurar, tá bom? Então, vamos começar a costurar a partir aqui do manto branco, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, com o fio de sobra branco, a gente vai começar aqui, ó, com a nossa agulha de costura, a costurar a partir do cabelo, ó, desse jeitinho, tá vendo? Como se a gente fosse fazer alguns pontos em alinhavo, tá? E nós vamos, então, costurar. Aqui a gente ajeita esse início para não ficar repuxado, tá bom? Então, eu dou uma pequena puxadinha de volta aqui nessa parte para ficar um pouco mais livre, né? E vamos, então, costurando assim, desse jeitinho, ó. A gente vai pegando aqui e passando a nossa agulha de costura com o fio. Assim, pessoal, nós vamos dar a volta completa aqui pela parte de cima, vamos chegar aqui embaixo e quando eu chegar nessa parte de trás, eu volto com vocês para mostrar aqui, tá bom? Ó, pessoal, cheguei aqui na parte de trás, então agora a gente vai unir os dois ladinhos aqui. Então, acerta bem as duas pontas, tá? Esse fio inicial vocês podem colocar para cima, assim, ó, pra gente costurar junto, tá? Pra ele poder ficar presinho aqui junto, sem precisar esconder depois. Então, ó, pessoal, nós vamos juntar aqui as duas pontinhas e vamos começar, então, a costurar aqui, ó, pegando um lado com o outro, tá? Ó, vou puxando aqui, vou pegando uma parte com a outra e vou subir até o topo aqui do manto, tá? Então, eu vou costurando desse jeitinho, pegando uma parte com a outra, até chegar aqui em cima. Ao chegar aqui em cima, eu vou voltar aqui na parte de cima aqui e vou descer até fechar essa outra parte para poder ficar costuradinha também, tá bom? Então, eu vou subir aqui e voltar para a parte de baixo e assim que eu terminar essas últimas costuras aqui, eu volto com vocês para arrematar. Ó, gente, terminei de costurar aqui, então agora a gente só vai arrematar, tá? Então, ó, vou dar o primeiro nozinho aqui, fiz, vou fazer o segundo nó aqui também, ó, fiz o meu segundo nozinho e escondo o fio de sobra passando aqui por dentro de tudo, tá? Feito isso, então a gente só corta a linha e terminamos essa primeira parte do manto, tá? Então, agora a gente vai costurar o outro manto dela. Então, aqui, pessoal, para o manto azul, eu já coloquei o fio azul aqui na minha agulha de costura. E agora, nós vamos costurar aqui, ó, exatamente na posição que a gente deixou. Então, ó, o fio aqui com o manto azul, a gente vai passar por toda a voltinha entre os ombros dela, né? E depois aqui na frente do corpo, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, então, pela parte de cima. Então, ó, a gente vai costurar aqui, ó, pegando primeiro essa parte, ó, e vamos levar o fio lá pro ombro dela, ó, e vamos dar a voltinha aqui por cima, tá? Costurando toda essa parte de trás aqui, ó, mas a parte de cima, tá, gente? Eu já vou tirar esse alfinete. Ó, aqui, ó, a gente vem por baixo do cabelo dela e vamos costurando desse jeitinho. Vocês peguem tanto o ponto do manto quanto do corpinho ao mesmo tempo, tá? Ó, cheguei do outro lado, agora eu vou descer aqui do mesmo jeitinho, com a mesma costura, e vou chegar aqui na frente e voltar aqui pela parte de trás, costurando até voltar essa parte inicial. Tá, gente? Então, eu vou dar a volta completa aqui para costurar tudo em volta dela, tá bom? Então, eu vou costurando aqui desse mesmo jeitinho e volto, então, com vocês. Ó, gente, já costurei toda a voltinha aqui, como eu falei para vocês, né? E retornei para essa parte inicial. Então, agora a gente vai
arrematar aqui, ó, com os nozinhos, tá? Puxa aqui, vou passar de novo, meu fio tá curto, então eu tô passando desse jeito, tá? Ó, arrematei. E aí, então, a gente esconde o fio de sobra passando aqui por dentro. Deixa eu só colocar de volta aqui a minha linha na agulha. Deixa eu ver se eu consigo passar, né, a minha linha aqui na agulha com vocês. Ó, consegui. E eu escondo, então, o fio de sobra aqui por dentro mesmo e corto, tá? Então, costuramos aqui esse segundo manto dela, tá bom? Agora, gente, a gente vai costurar essa parte aqui nas costas dela para representar como se ela estivesse sentada aqui, apoiada, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. Do topo, que tá o meu fio aqui de sobra, eu volto por ele e vou andar mais um pouquinho só para alcançar aqui o local onde ela vai ficar. Então, eu andei aqui, ó, primeira, segunda, terceira para quarta carreira, ó. Eu andei para cá, tá? E então, nós vamos costurar aqui desse jeitinho. Lembrando do que eu falei, ó, os pezinhos dela tem que estar de encontro aqui com a parte de baixo, tá vendo? E vamos então fazer uma costurinha rápida aqui, ó, passando tanto por ela quanto pela parte que seria aqui a pedra, vamos dizer assim, né? O local onde ela está sentada. Então, ó, a gente passa por ela, o fio, puxa bem, tá? Puxa com firmeza, porque aqui é o apoio que vai manter ela sentadinha, né? Ou com uma postura mais certinha aqui. Então, puxa bem essas costuras para ela ficar bem apoiada, tá? Ó, venho, passo nela e passo nessa parte que seria a pedra. E puxo. Tá vendo como ela tá ficando aqui, desse jeitinho? Então, para ela manter aqui em pé, né, certa aqui na parte de baixo, a gente continua essa costura por aqui, ó, tá, pessoal? A gente puxa os pezinhos dela aqui e continua a prender aqui pela parte de baixo, até dar mais ou menos uma voltinha aqui e voltar lá no ponto inicial, né, da costura. Então, ó, vou prender aqui a parte dos pezinhos, um pontinho só para cada pezinho, tá? Para ficar preso, porém não muito, né? Então, aqui, ó, de um pezinho para o outro, eu ando um pouquinho aqui com o fio, tá vendo? Para poder acertar aqui a costura, ó. E vou voltar, então, até o ponto inicial aqui. Quando eu chegar aqui de volta, eu venho com vocês para a gente arrematar. Voltei aqui, pessoal, reparem, ó, a firmeza com que ela fica aqui certinha, né, ó, eu não tô segurando e ela tá certinha aqui, então assim já garante que a gente pode realmente arrematar aqui sem problema algum, tá bom? Então, ó, feito isso, vamos aqui dar os nozinhos, meu fio também não está muito comprido, então eu tenho que dar um nozinho aqui puxando de trás para frente, tá? Ó, venho com o meu segundo nó. Aqui, dei o nozinho e escondo então esse fio de sobra e corto, tá? Cortei, vou mostrar para vocês como ficou, tá vendo? Ó, fica aqui, ela aqui certinha e o outro lado, tá? Então, ela vai ficar desse jeitinho aqui, assim, né? Esperando ainda que nós vamos fazer o passo a passo de Jesus para colocar aqui junto dela, tá bom? Então, ó, pessoal, o nosso passo a passo de hoje foi esse, né? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e temos aqui então a segunda parte da Nossa Senhora da Piedade em crochê. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam pelos amigurumis e pelos santinhos aqui do canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos. Então, deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá, gente? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo é já há mais de um ano aí, muito obrigada, inclusive, e um beijo para você, muito obrigada mesmo por apoiar.
Se você quiser se tornar um membro do canal e apoiar também, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios direitinho, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, muito obrigada de coração e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!